A gente muda de assunto para falar de economia, o rombo fiscal, o rombo fiscal voltou a ultrapassar R$ 1 trilhão no Brasil. O saldo negativo nas contas públicas é próximo do registrado durante a pandemia da Covid-19 entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Naquela época, naquele momento, houve então ampliação nos gastos para reduzir os impactos negativos da crise sanitária. Carlo Cauti, explica pra gente, a gente voltou aí aos patamares da Covid-19, é isso? Lembrando que o rombo fiscal aí voltou a ultrapassar R$ 1 trilhão no país? Pois é, Paula, vamos dar uma olhada no gráfico para que o nosso público possa entender o tamanho do desastre fiscal onde estamos nos metendo por causa de um governo completamente irresponsável do ponto de vista das contas públicas. Esse aqui é o resultado nominal, ou seja, o resultado que junta o déficit primário e os juros sobre a dívida pública do setor público consolidado, ou seja, governo central, estatais, estatais, estaduais, né, por exemplo, o Banrisul, no Rio Grande do Sul, ou também os municípios brasileiros. Tudo isso junto deu um rombo de R$ 1,015 trilhão agora em fevereiro de 2024, dados são do Banco Central do Brasil. Se a gente pegar a pandemia de a pandemia de Covid, né, em 2021, ou seja, no ápice da pandemia, com um PIB diminuindo drasticamente, com gastos públicos também aumentando de forma intensa, né, por causa do auxílio emergencial, da postergação de pagamento de impostos, da ajuda para as empresas. Com tudo isso, uma situação calamitosa, uma catástrofe mundial, a gente tinha um rombo parecido, ou daqui a pouco o rombo atual vai superar o rombo da pandemia de coronavírus. Ou seja, o governo está gastando quanto o governo Bolsonaro gastou durante a Covid, porém sem Covid, né? Ou seja, esse é o resultado desse gráfico. Mas a coisa mais grave, só para a gente terminar, é que a gente vê duas setinhas lá, uma verde e uma vermelha. Se a gente pegar a seta verde, que mostra a tendência das contas públicas brasileiras de 2018 até 2022, é uma tendência positiva, ou seja, a gente estava saindo de um rombo de 500 bilhões de reais para um rombo de 200, na verdade o governo federal chegou até um superávit em 2022, ou seja, as contas públicas no governo Temer e Bolsonaro, com todo que tinha esse buraco da Covid, estavam em transição, estavam em tendência positiva, de melhora, né, de indo para o território positivo. Chegou o Lula, 2023, a gente já está vendo uma queda brutal, muito rápida e intensa, em um rombo gigantesco, só comparável com o rombo da Covid, porém sem pandemia. Ou seja, em duas palavras para o nosso público, só para a gente entender, estamos fritos, porque com um rombo desse a gente vai ter uma dívida pública maior, os juros vão continuar elevados, a inflação vai ser mais alta, e a gente vai ter fuga de capital estrangeiro, como a gente já está vendo. O ano passado foi ano recorde de saída de dinheiro do Brasil e sair forte para os Estados Unidos, para a Europa, para outros lugares, porque as pessoas têm medo de uma crise fiscal que está sendo instalada no Brasil por um governo fiscalmente irresponsável, que é o governo Lula.